Estamos de volta com Política Cruzada, já no nosso último bloco, e interessante é que o tempo voa quando o assunto está bom, né? Eu tenho certeza que você está do outro lado, você está gostando. Até porque você vai formando a sua convicção, se faz-se necessário o pedido de impeachment tramitar e a Dilma sofrê-lo mesmo, ou se não, se fica, enfim. Você tem que formar a sua opinião. A gente não quer dizer aqui que está errado ou que está certo, ou que está certo ou que está errado. Forme a sua opinião, porque o ano que vem tem eleição e aí sim você precisa começar a demonstrar o que você pensa. Voltando, Leandro. Concluindo o pensamento do professor, o que você me diz sobre? Bom, a sua pergunta era relativa ao cenário municipal. Exatamente. A narrativa que o professor citou em relação ao governo federal, a análise é correta. E não é de hoje. Isso está desde 2006, quando estourou o escândalo do mensalão. O Lula partiu para essa linha das elites contra nós do plano social, enfim. Então, desde 2006, a narrativa é a mesma do governo federal. Aí, usando essa palavra narrativa, que é muito boa, dentro da comunicação, o governo municipal, levando para o cenário municipal, não tem narrativa. Qual é a narrativa? E a narrativa, quando eu digo, qual é a marca de uma gestão? Qual é a marca de uma gestão? Como o João citou, a marca do governo Lula e também da Dilma, pela continuidade, foi a política social. A marca do Fernando Henrique foi a estabilidade da moeda, foi talvez o plano real. Agora, qual é a marca da gestão Gilmar? A marca anterior à atual gestão, o governo anterior à atual gestão teve uma marca? Com certeza, de obras. Obras e grandes obras. O Adelmo saiu muito bem avaliado porque realizou muitas obras. Hospital Municipal, Justo. Reforma da Rondon, Justo. o viaduto ali da Rondon O atual, o prefeito Gilmar, é evidente que pegou um cenário ruim economicamente, ao contrário do gestor anterior, ao contrário do Adelmo, mas aí entra a questão muito mais de gestão, porque você não pode gastar mais do que você tem. Desde que a gente tenha a lei de responsabilidade fiscal, um prefeito, um governador não pode gastar mais aquilo que ele arrecada. Então você tem que gerir. O que é gerir? Você dá prioridades. E na prioridade entra a marca que um governante põe no seu governo. E desde o início. Porque a avaliação de um governo, de um mandato, não é feita só no final, não é feita só na eleição. A imagem de um governo é feita durante todo o mandato. Constrói, né? É construída e consolidada ao longo de um mandato. Perfeito. Então nós estamos agora vamos entrar num último ano de mandato do Gilmar, sem ter marca, sem ter narrativa. Por quê? A meu ver, como especialista na área, porque simplesmente, quando tentaram fazer alguma comunicação, era uma comunicação publicitária. E publicidade é na época da eleição, porque você tem que convencer seu eleitor que você é melhor, que você tem as melhores propostas. No mandato, não, é a comunicação informativa. A comunicação política é você informar daquilo que você está fazendo, ou está tentando fazer, ou por que não conseguiu fazer aquilo que você prometeu. Não é publicidade. Deixa eu fazer o papel do advogado do diabo aqui, professor. Peraí. Vamos tentar lembrar algumas obras da atual gestão. Nós temos algo perto em torno de 10 mil moradias. Eles não souberam mostrar isso? Mas entregaram? Prometem entregar no ano eleitoral. Não entregou. Qual é a marca? Não, o que o Globo está falando é coisas que existem. Você não faz narrativa sobre promessa. Promessa futura. Você faz na campanha, como diz o Globo. Agora, veja, o consenso sobre o diagnóstico do fracasso da gestão Gilmar, com ou sem recurso, veja, e deixa para o César Honório resolver esse problema. Né? César Honório é o colega nosso também que faz análise política na coluna Frente Verso do Jornal Correio. Aqui é uma brincadeira com ele, que é o especialista se é crise de gestão ou crise de arrecadação. Então, independente de ter arrecadação ou não, e ter gestão ou não, há um consenso que a gestão fracassou. Né? A gestão não, a governança Gilmar Machado fracassou. E vai ter as consequências que o Globo já falou, que é muito difícil, neste momento, criar uma narrativa que possa ter viabilidade eleitoral, de convencer o eleitorado. Então, o problema não é o diagnóstico. O diagnóstico é de fracasso. Agora, a causa do fracasso, para nós aqui que estamos tentando analisar, eu gostaria de aproveitar vocês para pensar o seguinte. Veja, a coalizão que sustentou ganhar a eleição e está até hoje governando Uberlândia, que é Tenente Lúcio, Leonídio,
PMDB, com Leonídio. Tenente Lúcio, com não sei quais partidos que ele é dono. O presidente da Câmara... Alexandre Nogueira. Não, o ex-presidente da Câmara, que hoje é secretário da igreja... É o Márcio Nobre. Márcio Nobre. Os pastores, tem um pastor lá conversando com Deus para cuidar de questão ambiental. Você tem um padre cuidando de questão... Não tem mais, já não está mais no governo. Então, mas você veja, essa construção que o Gilmar fez para ganhar a eleição foi para a administração. Esses que estão na administração é que produziram a rejeição e o fracasso da gestão. Saiu da administração a rejeição, Gilmar. Só que o PMDB do Leonídio, sei quais os partidos, do Tenente Lúcio, o da Igreja Universal, os outros pastores, nenhum deles vai levar o custo do fracasso do Gilmar. Só o Gilmar vai levar o fracasso. O PMDB vai continuar elegendo vereador, a Universal deve fazer o outro deputado. Ter uma dificuldade muito grande para fazer vereador. O Leonídio vai fazer os candidatos. E esses, Tenente Lúcio, Leonídio, agora a oposição, além do Odelmo, né? Os outros, eles estão convencidos. É tão profundo o fracasso do Gilmar que esse pessoal acha que vai ganhar para prefeito. Eles acham que tem chance, dado a profundidade do fracasso. Leandro, esse cenário todo que o professor está colocando, marketing é um negócio que, lógico, não é ele sozinho que faz o candidato vencer uma eleição, mas ele tem um componente muito importante. Mas precisa, conforme você disse, precisa ter o que mostrar. O fato dele ainda não ter o que mostrar, mas ter a possibilidade de mostrar no ano que vem, pode mudar alguma coisa? Depende. Depende se houver narrativa. Uma obra pela obra em si não é nada. Você entregar 10 mil casas não é nada. O que a casa significa? A comunicação não substitui a gestão. Comunicação é o quê? Você comunica o quê? Qual é o quê? E aí é um erro de publicidade achar que você vai colocar outdoor, você vai colocar um placar na Rondon, você vai fazer propaganda nos canais de televisão, mostrando aquilo que, inclusive, está voltando como um bumerangue, porque a população que enfrenta as filas nas UAIs, que vai pegar o remédio e não vê o remédio, ela vê aquela propaganda e fala, mas espera aí, não é a realidade que eu estou vivendo. Entendeu? Então, não é convencer, é falar o que está acontecendo. E aí entra uma questão que é o seguinte, o mandatário, perante as dificuldades, ele tem que ser o mais humilde possível e não tomar uma narrativa de arrogância, de achar que todos são contra ele, todos não querem que a cidade desenvolva, ao contrário dele. Não é assim. Ele tem que ser humilde para aceitar aquilo que está acontecendo de errado. Agora, em relação a essa questão de pessoas que fazem parte, é lógico que ao mandatário cabe saber, ao gestor, ao prefeito, cabe saber quem são os técnicos que ele vai compor e ter a seu favor para tocar as obras. Isso é natural, todo governo é assim. Porque ele precisou daquele pessoal, daqueles partidos, daqueles políticos ao longo da eleição, e nada mais natural que eles componham o governo, que eles também deem a sua contribuição. Mas o gestor, que é a principal figura, ele tem que ter prioridade. Qual é a prioridade? Qual é a agenda? Então nós temos aqui em Uberlândia um slogan da prefeitura que é por uma cidade educadora, uma cidade educadora. Então, imaginou-se que lá no início, quando criou esse Uma Cidade Educadora, que a educação seria a marca, que seria a agenda. Mas, no entanto, nós estamos vendo essa semana, inclusive, todo o imbróglio em torno da falta de pagamento aos professores, os professores indo na Câmara reivindicar, enfim. Então, assim, não é educação. Então, você está entendendo? Não adianta se você colocar um slogan, fazer uma publicidade falando que é uma cidade educadora e você não ter políticas efetivas que mostrem que a marca é aquela. Então, assim, não adianta. A comunicação, ela faz o quê? É um meio para você transformar o quê? E o quê é a identidade. Qual é a identidade do governo? É possível ele ainda dar alguma identidade? Eu digo que você pode comprar de tudo, menos o tempo. Cada dia que passa é um dia a menos que você perdeu. Então, assim, é possível ele ainda dar uma identidade. Agora, se é possível reverter o quadro, aí demanda um trabalho muito árduo pela frente.
só para a gente poder encerrar, está no finzinho, mas eu preciso fazer esse cálculo aqui. O município vem dizendo que, o governo municipal vem dizendo que a crise econômica afetou diretamente a arrecadação aqui e que isso trouxe, inclusive explicando isso que você acabou de comentar, trouxe essa dificuldade para pagar o salário de novembro, para pagar o 13º, a parcela que falta e a parcela não, mas o valor total para a área da saúde, e vai atrasar também o salário de dezembro e o das férias, que deve ser programado lá para o dia 10, dia 12. Eu fui fazer um levantamento, rapidão, só para a gente fechar essa linha de raciocínio, com cidades do mesmo porte de Uberlândia para saber como é que estava essa situação. Então, eu questionei Betim, Contagem, Juiz de Fora, que são cidades que têm entre 450 e 640 mil habitantes, tem uma arrecadação semelhante, teve queda de FPM semelhante, que é o Fundo de Participação dos Municípios, teve queda de ICMS também. Mas desses municípios, então, teve, por exemplo, o município que pagou no dia 1º o salário de novembro, que já vai pagar no próximo dia 18 o 13º. Outro município que pagou o 13º e as férias da educação no mês de julho. Por que Uberlândia não conseguiu fazer isso e ainda vai ter dificuldade para o ano que vem? Tudo bem, a crise que bateu aqui, bateu lá, mas faltou uma organização melhor? As administrações me justificaram o seguinte: olha, nós percebemos a dificuldade da crise no início do ano e começamos a cortar custo para conseguir fechar o ano. Uberlândia não seguiu nessa linha? Veja, o administrador público, o proprietário dos recursos públicos é o cidadão. O principal, quem que é proprietário do que é retirado da sociedade para produzir políticas públicas é o eleitor contribuinte, é de onde sai o recurso. O eleito é administrador de um recurso que pertence à sociedade. Então, quando isso acontece, não tem desculpa que eu não sabia, é prova da incompetência administrativa para fazer uso de um recurso que não é do capricho desse administrador escolher mal os seus administradores ou falar que não sabia, falar só agora não vai ter arrecadação. Essas desculpas são desculpas esfarrapadas, isso é contra o interesse público. Ele não tem o direito, por isso tem uma lei de responsabilidade fiscal, ele pode ser condenado por isso. Como o senhor não tem direito de falar que não sabia? O senhor administrou um recurso que é do povo, que é público na democracia, de forma errada. Tem lei para isso. O senhor vai ser responsabilizado por mau uso do recurso público. O senhor me faz uma reforma administrativa, aumenta a carga que é do orçamento para poder fazer a sua reforma administrativa, e agora vem dizer que não tem dinheiro para pagar a própria reforma administrativa que o senhor propôs. Então o senhor não sabia que não tinha recurso para fazer uma reforma administrativa? Veja, então não tem desculpa que não sabia, que aconteceu, que o mundo está vivendo. Isso não funciona frente ao eleitor e frente à lei da responsabilidade fiscal. Para a gente fechar, Leandro, 1 minuto para você poder concluir esse raciocínio para a gente. Eu creio que as dificuldades são enormes e, assim, o gestor, é lógico que ele está passando, todos os prefeitos, não é só aqui em Uberlândia, estão passando por momentos muito delicados de crise econômica. Então, todos os prefeitos estão sentindo, aliás, o primeiro lugar que sente efeito da economia em decrescente são as prefeituras, porque é quem arrecada os primeiros impostos em relação ao nível do comércio. Então, há algum tempo, desde 2012 ou um pouco mais à frente, as prefeituras têm sentido, e esse ano e o ano passado, mais ainda, isso tem um impacto cada vez maior, justamente por conta, aí a gente entra da crise lá política de Brasília, eleição da Dilma e a estagnação em nível de econômico geral no país. Mas todos os gestores estão passando por isso. Agora, cabe ao gestor o quê? Dialogar com a população. Olha, eu tenho X, o que vocês querem que eu faça com esse X? E aí dá as prioridades. Então, ao gestor cabe isso. Não adianta mais, e essa eleição do ano que vem, nós vamos ter muito claro isso. Aliás, foi uma pergunta que eu esqueci de responder, que você me fez antes. O eleitor está cada vez mais vacinado. Sim. Então, essas obras em véspera de eleição, obra em último ano de mandato, isso não cola, não pega mais para o eleitor. Então, assim, o que tem que ser feito é diálogo, comunicação é diálogo com a população para mostrar o que é ou não prioridade dentro de uma narrativa de governo. Bom,
Queria poder ficar aqui mais meia hora, mas infelizmente não dá. Nosso tempo está acabando. Gostei bastante do programa de hoje, espero que você tenha gostado. Volto a dizer aqui, nós não estamos apontando o dedo dizendo para ninguém que alguém é culpado ou que alguém é inocente. O que a gente faz aqui é tentar traduzir o que ocorre na política nesse exato momento para facilitar o seu dia a dia. Porque o que é discutido aqui, sabe onde reflete? Na saúde, reflete no seu trabalho, reflete no transporte público que você precisa, na educação do seu filho. E se você entender um pouco mais sobre política, a sua vida vai ficar muito mais fácil, pode ter certeza. A gente se encontra na semana que vem. Tenham todos uma excelente semana. Até lá.